Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao A Mais Cast, o nosso podcast aqui da Rádio Curiacos. E hoje vocês estão percebendo que o cenário está um pouquinho diferente. Hoje estamos aqui no estúdio da Minas TV em Pouso Alegre, que eu estou aqui com uma turma maravilhosa que já já que eu vou apresentar para vocês. E lembrando também que eu quero deixar já de antemão um abraço para a Vitória com o Matheus, lá da Uzi Uzi, de Borda da Mata, do Distrito dos Servos, que está me vestindo. Eu estou com esse vestido maravilhoso, que é de mousse, gente, que é um tricô mousse, com esse friozinho que tem feito. Ele é super quentinho e é lógico, valorizando aí as malharias do Distrito do Servo, de Borda da Mata. E vocês têm percebido que eu estou andando muito em Borda da Mata. Inclusive, hoje eu estou aqui com os meninos maravilhosos que já são do meu coração, que eu estou aqui com o Luiz, com o Luizão e com o seu Zé, que é do Cachoeira da Mata, né? Que é do Aras, Cachoeira da Mata, lá de Borda da Mata. Sejam muito bem-vindos ao A Mais Cast, Luiz. Obrigado, Kelly. Olá a todos. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui e espero contribuir aí. Espero que a gente passe uma hora muito bacana aqui. Ah, com certeza. Para mim, quando eu conheci o Aras, Cachoeira da Mata, já me apaixonei. E quando eu fiquei sabendo que tem 3 gerações, eu falei, eles tinham que estar aqui comigo, porque eu quero contar um pouquinho da história de vocês. E para mim é uma honra também que eu estou recebendo o seu José Costa, né, seu José Costa, que é o fundador de tudo isso. Seja muito bem-vindo aqui, seu José. Muito obrigado. Isso aí, então vamos começar. E para começar, eu já quero começar com os mais velhos, que é o seu José Costa. Seu José, quanto tempo começou essa paixão do senhor pela fazenda? Começou pelo meu avô, Coronel Chico Pedro, que era criador do cavalo manga larga. Aí veio meu pai, que era o Júlio Pedro, que é o meu querido pai, e ele, criador também, gostava demais de criar cavalo a vida toda. E eu criei, eu nasci em Pouso Alegre. Nós tínhamos casa aqui. Eu sou pozoalegrense de nascimento. E aí eu cresci naquela fazenda, chamada Fazenda Gaspar, que está lá, graças a Deus, até hoje com nós todos. E fui tomando entusiasmo, gosto por cavalo. Quando foi aos 6 anos, o meu pai me presenteou um manga larga, marchador. Eu já era cavaleiro. Eu aprendi muito novo a andar a cavalo com os empregados que nós tínhamos lá, tudo isso. E comecei a ficar entusiasmado, gostando demais. E, inclusive, na doma caipira, eu não saía de roda dos peões. E as empregadas dos meus pais falavam: ó, o menino não tem jeito, seu Júlio. O menino em roda dos peões, mexendo com o cavalo, é um perigo. Eu, não tem nada. Ele já é a natureza dele, é isso. Não acontece nada. Ele é muito esperto, graças a Deus. E ali virei, não é bater papo, mas um grande cavaleiro. E o cavalo sempre teve presente na vida do senhor, Sempre então? muito presente. Levantava cedo, queria estar no meio da tropa, olhando o potrinho que nasceu, e aquela vida boa, graças a Deus, maravilhosa. E o Juninho nasceu esse neto muito querido, né? E a minha esposa tinha verdadeira paixão por ele. Aí, como eu gostava muito, comecei a levar para a roça, peguei e já dei um cavalo muito bonito para ele. Aí o cavalo tinha acabado de avançar. Aí uma tarde eu cheguei de jipe, sempre eu gostei de andar de jipe. Cheguei, a minha patroa, que chamava Leila, falou: o menino, não sei o que acontece, o menino está num cantinho lá, muito triste, não quer conversar, não quer nada. Eu acho que você deve ver o que acontece com esse menino. Então vou lá já. Aí fui lá na sala. Falou: Juninho, o que você está quietinho hoje? Não está querendo comer nada, não quer conversar, porque ele é sempre muito alegre, né? Muito tranquilo. Aí ele falou: sabe o que é, vô? Ele falou a verdade, era bem novo.
aquele cavalo que o senhor me deu, eu estou muito descontente. Ah, o cavalo agora eu monto nele, ele vai aonde ele quer, mas não vai aonde eu quero. Que bonitinho. Aí, como eu sou cavaleiro profissional, fui cavaleiro profissional durante muitos e muitos anos, graças a Deus, falei, não, meu filho, não tem nada. Teu cavalo, amanhã eu vou pegar o meu fuscão, você vai junto, eu vou ensinar o cavalo na regra, depois de eu repassar conforme eu sei, você vai montar nele e não vai acontecer nada mais disso. Isso acontece com um cavalo novo. E ele prestava a maior atenção, muita atenção. Aí levei lá, montei no cavalo, trabalhei com o cavalo conforme eu sei, falei, agora você pode montar. Aí ele montou, a dor no cavalo acabou. O cavalo estava acertado. Aí ele ficou contente, começou a sorrir de novo, de animado. E a minha esposa, a Leila, foi um convívio de 63 anos e 8 meses de pura felicidade. Pura felicidade. Filho de fazendeiro e boiadeiro. Filho de boiadeiro. Aí ele falou, e o menino? Eu falei, não, o menino está uma beleza. Aí logo ele entrou, já está bebendo, ela já abraçou ele, né? Ela aquela Era o xodó. paixão pelo neto, como eu também, né? Uhum. Aí foi muita felicidade, e aí ele continuou indo na Fazenda Gaspar comigo, sempre. Ensinei ele a tirar leite, que a minha profissão foi ser boiadeiro e tirador de leite. Então, e ele ali aprendendo tudo, ensinando tudo sobre a parte roceira. E ele foi tomando gosto, mas eu nunca pensei que ele ia chegar nas alturas que chegou. Nunca, de ser grande criador de cavalo, né? Agora eu vou perguntar um pouquinho pro seu filho. Vamos lá, Luizão. Como que o seu pai te influenciou nessa paixão pelo campo? Porque ele está contando uma história linda, mas em algum momento você pegou essa paixão também. Bom, nós fomos criados lá no bairro do Gaspar, né? E desde muito cedo tinha essa tendência de mexer com os bois, com os animais, né? E ele teve um cavalo, esse cavalo Buí, que era um cavalo muito marchador, né? E a gente gostava muito de fazer as cavalgadas nesse cavalo, aí passou para mim esse gosto, né? O outro avô também, o Zaquinha Ferreira, era Perfeitamente. um grande Fazendeiro e boiadeiro. boiadeiro, então passou para a gente esse gosto pelos animais, né? E sempre a gente buscou ter animais dessa raça, né? Animais de qualidade, chegando aqui agora até no Luiz, né? No Juninho. E você sempre se imaginou nessa vida? Nunca teve outro gosto para nada, só focou nisso daí. Eu, na verdade, sou analista de sistema, né? Uhum. Formei em Santa Rita, do Sapucaí, passei no concurso federal, fui para Itajubá. Eu fiquei lá alguns anos, poucos anos, não era muita praia, mas sempre preferi voltar para essa área, sempre. Sempre voltando para o campo, né? Exatamente. Agora vamos lá para o Luiz Júnior, só que eu vou chamar de Luiz, Luizão e seu Zé, senão depois eu confundo tudo aqui. Luiz, onde nasce essa história dessa família que tem velocidade e cheirinho do campo? Porque a gente sabe também que você gosta de velocidade, né? Sim. Mas onde nasce essa sua história do Luiz Júnior agora? Kelly, só antes de mais nada, eu acho que está todo mundo aqui de Cachoeira da Mata. Eu acho que está na hora da gente colocar aqui você também nas cores da fazenda, né? Obrigada. A lembrança aí. Aqui, que eu sou apaixonada já por Cachoeira da Mata, né? Então já vamos vestir de Cachoeira da Mata aqui. Obrigada. Show de bola, imagina. Kelly, eu acho que não tinha como não mexer com isso, né? Eu nasci nesse berço que você está vendo, que é do cavalo, é da fazenda, é do campo. E conforme meu avô bem disse, eu muito novinho já fui levado para lá, né? Por ele, pelo meu tio Lelê, pelo meu pai. E me recordo como se fosse hoje de quando a gente ia para o Gaspar e nós ficávamos embaixo do bambuzeiro lá, né, vô? Lembra? Isso. A gente levava o nosso embornal ali com café, com pão e as coisas e nós comíamos ali debaixo do bambuzeiro. O tio Lelê está aqui, também vai lembrar. E o gosto era estar ali, né? Estar ali, poder montar nos cavalos. Nós tínhamos o vendaval, nós tínhamos a sereia, né? Os animais que foram os primeiros animais que eu tive contato na vida. E Minas é muito rico do cavalo, né? O marchador, ele sempre esteve no estado de Minas, né? A nossa associação, eu brinco que é uma associação muito nova, né? Nós temos aí 70 e poucos anos de associação.
E o cavalo sempre esteve ali, de forma controlada ou não, né? Nós sempre tivemos esse cavalo ali, e é um cavalo de uma índole muito boa. Então é muito fácil você se apaixonar pelo marchador, né? E por aquele ambiente do campo. Então eu cresci com eles, né? Visitando a fazenda. E aqui fica uma coisa interessante, que Borda da Mata sempre foi um polo do cavalo. Na região nossa, Borda sempre teve desfiles de cavaleiro muito bacana, tivemos sempre um rodeio muito forte lá, e eu acho que vem aqui um dos anseios da prefeita Tati, né, que é justamente de que a gente, nós todos criadores aí do Marchador, possamos fomentar isso novamente e tornar a Borda novamente esse ambiente tão bacana que era para os amantes aí da equinocultura. Então, nós temos aí como ideia no próximo semestre, né, fazer uma cavalgada muito bacana em Borda da Mata e tentar devagarinho ir retomando essa tradição do cavalo. Mas, para mim, foi algo muito natural, né, nesse meio e mexer com isso. Realmente, o X da questão foi tentar transformar isso num negócio, né, porque desde muito cedo eu percebia que o campo ele nos fornece muitas possibilidades, né, uma plantação de milho, uma criação de gado, uma criação de cavalo, e o grande X foi tentar transformar tudo isso que eu já sabia fazer da minha família, num negócio que fosse rentável, que desse giro e que pudesse nos ajudar não só a pagar as contas, como também ter um lucro legal com a fazenda. Então, eu acho que o único esforço que eu tive foi esse, dado que eu já estava numa família que já vinha desse berço, né? O conhecimento, a gente vive num mundo hoje que as pessoas têm fórmulas prontas para tudo, né? Na verdade, a fórmula nossa é uma fórmula que foi construída por mais de 100 anos, né? Então, não é difícil fazer dar certo, né? A gente acabou aproveitando esse conhecimento e dirigindo para o que precisava ser feito, né? Você foi moldado, né? Exatamente. Nesse mundo, Exatamente. desde pequenininho. E hoje você se vê, né? Porque hoje eu te acompanho. Para quem está aí nas minhas redes sociais aí, viu que a paixão que eu despertei pelo Cachoeira da Mata, que eu estive lá no Aras deles, depois eu vi na competição aqui em Pouso Alegre, acompanhei as vitórias dos cavalos, foi a coisa mais linda do mundo, espero acompanhar muitas ainda, e eu vejo nos seus olhos, porque na de Pouso Alegre você não estava, e eu mandava em tempo real para ele, né, foi campeão e tal, e ele, nossa, vibrava. Então a gente sente que isso realmente vem de dentro, já vem dessa paixão desde pequeno. Sim, o cavalo é algo maravilhoso, né? E nós aqui na região nós temos muitos amantes da raça e a gente tem conseguido fazer uma coisa muito legal, que é justamente trazer a alta genética aqui para o sul de Minas, sabe? O sul de Minas sempre foi um local muito bom para a criação de cavalos, mas nós fomentamos muito a marcha batida nesses 30 últimos anos e a marcha picada se desenvolveu muito mais no Brasil, no Nordeste, do que aqui no sul de Minas. E vendo esse cenário, nós focamos em realmente tentar trazer o que há de melhor na genética, né, da marcha picada aqui para o sul de Minas. E tem, graças a Deus, dado muito certo, né? Nós estamos aí hoje em primeiro do ranking do estado de Minas, né? Já entre os 10 aí a nível nacional. Então é uma alegria muito grande para nós que temos aí uma estrada como Aras em um pouco menos que 5 anos, né? Então é uma alegria muito grande. Mas é o que você estava comentando, né? Já vem de uma história muito antiga de criação do cavalo. Quando eu comecei a mexer com isso, eu já praticamente sabia fazer tudo com o cavalo, né? Desde arriar meu próprio cavalo, vacinar o meu cavalo, tosar, lavar, enfim. Já era muito normal para mim isso, então mexer com o cavalo foi muito tranquilo. E tudo que se faz com amor, né? Com a paixão que você tem pelo cavalo, trabalhar com isso não é trabalho, né? É sempre Exato. um prazer. É um prazer. É um Com prazer. certeza. Agora eu quero falar um pouquinho com o seu Zé de novo. Seu Zé, Pois não. como que é para o senhor ver o seu filho e o seu neto dando continuidade de algo que o senhor plantou? Isso aí, para mim, é a maior satisfação da minha vida, porque é uma coisa que a minha paixão passou para esse aqui, para esse aí e para o outro que está aí, que é o Vanderlei. Uhum. De maneira que, para mim, não tem nem como eu falar tudo que eu sinto, que é muito grande a satisfação, muito grande. Ter sido cavaleiro e, por meio de ser cavaleiro, o mundo tem coisas que a gente, para dizer a verdade, até não compreende bem.
Eu, com aquela vida de boiadeiro, lençol no pescoço, naqueles animais bonitos e Chique. tudo. E tinha uma moça que nunca foi minha namorada, não era minha parente, mas foi criada na fazenda. E a minha mãe e meu pai eram padrinhos dela. E eu tinha uma namorada, eu gostei, eu vivi nesse Pouso Alegre aqui, dançando e namorando. Olha que beleza! Sócio do clube literário. Uhum. Isso que é vida, né? É? Vida boa, não? Não, continua. Vida boa, vida boa. Mas tem que conversar um pouco com a É moça. lógico, vamos pensar. Aí, eu vou dizer para você, foi muita felicidade. Aí, aquela moça me chamou um dia passeando no jardim, cheio de amigos, e tinha muita festa, muita coisa. Olha, tem uma moça que chora por causa de você. Falei, olha, fulana, você não, eu não estou ficando contente com você. Você fala, Zé Costa, vai lá, fala para minha mãe, está namorando demais, e tá, qualquer hora casa com uma moça dessas aí, e precisa dar um jeito. A minha mãe contava tudo. Ó, a Maria vem aqui, quando você não está aí, conta que você namora fulana, larga de fulana, namora cicrana. Então, isso aí não dá certo. Você tem que namorar essa mocinha. Eu falei, essa mocinha não precisa me apresentar. Ah, mas ela chora. Eu falei, deixa chorar, não tem problema. Então, não quer ir. Eu falei, não, para você não ficar tão descontente comigo, que você foi criada lá em casa a vida toda, eu vou, mas não vou namorar essa mocinha. Olha o destino, né? E aquela moça que eu namorava era linda demais, né? Uma família que veio de São Paulo, morando lá, tudo festa, baile. Baile eu sou apaixonado. Música e baile é comigo. Então, já sei Foi de onde tudo aí. saiu o negócio da Até música. hoje as minhas netas, que já são professoras, tem uma que é professora aqui em Pouso Alegre. Uhum. Eles me levam os CDs, essas coisas tudo de música. Gosto muito disso aí. Muito canções, essas coisas. Porque eu sou descendente de cantor. Meus filhos eram todos cantor, violão, violino. Eu criei nesse meio, lá em Guaratinguetá também, Uhum. que eles moravam lá. Aí, quando eu vi aquela mocinha, nossa, não tinha 15 anos. Falei, meu Deus, essa menina, que moça bonita desse jeito, morena clara. E ela falou, eu vou combinar com as minhas colegas, eu chamo você, estamos em 6 colegas, nós vamos deixar ela com você. Eu falei, eu vou aceitar isso aí, mas você pode ter certeza que não vou namorar essa moça. Mas ela deixou, nós demos a primeira volta do jardim da Borda da Mata, e eu já me apaixonei por ela. Falei, meu Deus, de tudo quanto foi namorada, essa aqui é diferente. Essa ganhou o coração. Me parece que aquilo veio por Deus. Sim. Aí não teve mais jeito. Aí aquele namoro foi em frente mesmo, e foi pura felicidade. De onde veio essa turma toda dos 7 filhos. E essa é a importância da dona Leila na sua vida. Leila dos Santos Costa. Costa. Parabéns, seu Zé. Eu tenho foto dela, que as minhas amigas, amigos tiram a foto dela lá, já levam. Ô, seu Zé, vem trazer aqui a foto da moça que o senhor mais gostou na vida. Então, quero ver. É a Tá Leila. lá, dona Leila. Ele, graças a Deus, tem muitos amigos e amigas. Graças a Deus. Isso é muito bom. E muita Parabéns. felicidade. Graças a Parabéns Deus. pela história do senhor, Aí da tem dona essa Leila. turma aí que vão continuando a minha vida. Sim, Se claro. Deus quiser. Agora vamos falar com o Luizão de novo. Luizão, como foi construir a casa na fazenda do bairro Gaspar com a Celiane? Ô, Kelly, essa foi uma história que continua lá. É mais parecido com uma igreja, uma basílica. Faz muitos anos que a gente está construindo. E não termina nunca, né? Mas A a Igreja do Norte. igreja é parecida do norte. É. Mas foi muito prazeroso porque nós vimos nossos filhos, né? Eu com a Celiane, vimos o Juninho e a Bárbara crescerem lá, e eles sempre gostaram muito da roça, e hoje continuam gostando, né? A Bárbara está com a gente, né? E ela adora também lá. Então, é uma felicidade muito grande para nós.
E isso daí, esse também, igual eu falo, não adianta falar de influenciar eles, porque eles já nasceram com isso, né? E o Luiz não tem casa hoje, né? No campo, ou tem? Ainda não. Pretendo fazer, né, essa fazenda nossa, a Fazenda 2, que você conheceu, onde está o Aras, ela está conosco há 5 anos. Ela foi uma fazenda que foi do meu bisavô e que a gente acabou conseguindo recuperar. Então, é uma fazenda que a gente terminou o Aras agora e o próximo plano é fazer a casa lá. E aí temos a casa na Fazenda 1, do bairro do Gaspar, que é essa que meu avô comentou, do meu pai comentou, que é onde aí sim está a nossa casa lá. Casa construída há mais ou menos uns 20 anos, né? Tem por aí, uns 30 anos, acho. Não, acho que 20 anos, né? Isso é antigo, é? Agora eu quero falar com o Luiz de novo. Consegue definir para a gente essa trajetória brilhante do Aras Cachoeira da Mata? E fala um pouquinho do maior meta de vocês hoje. Sim, eu acho que eu dei muita sorte, Kelly, vindo desse seio familiar já da fazenda, já do cavalo, isso me ajudou demais. E ao longo da vida eu acabei tendo os ensinamentos aí de um padrinho, que é o Lauro Megali Neto, da Fazenda Morro Alto, que me colocou muito próximo aí desse mundo das competições, da criação do cavalo, mais pensado em negócio, né? E isso me ajudou a diminuir muito, encurtar muito os nossos caminhos. Então você vê que com menos de 5 anos de criação, nós chegamos aí em primeiro do ranking de Minas e entre os 10 do Brasil, né? Sim. Então eu acho que duas coisas me ajudaram. Primeiro, esse histórico familiar, que me ajudou demais. É como se eu fosse, como você bem disse, forjado nesse meio. E o segundo é que eu sou extremamente estudioso. Então eu tomo cuidado, né, a toda e qualquer competição que eu assisto, ficar muito atento ao que os juízes estão falando sobre os cavalos nossos, sobre os cavalos de outras pessoas, entender os acasalamentos dos animais que estão ganhando na pista, porque são esses acasalamentos que eu vou depois levar lá para o Aras e tentar replicá-los ou até melhorá-los para tentar buscar indivíduos superiores. Então isso aí tem nos ajudado muito a chegar nesses resultados. E o mais legal hoje é ter clientes e amigos aí da região toda que buscam o seu cavalo lá conosco e que compram e que tem uma parte dessa felicidade. Você esteve lá na Hípica, né, Campo das Palmeiras, nós levamos lá a parte da tropa para expor lá, e você pôde presenciar lá amigos que compraram com a gente e que subiram o pódio conosco lá para comemorar esse momento. Isso aí para a gente não tem preço, porque mais difícil de que você fazer algo para você é você fazer para o outro, né? Então, é uma responsabilidade muito grande e a gente leva isso muito a sério lá. E dizendo agora da meta, a nossa principal meta do ano agora é fazer uma boa exposição nacional, né? O Manga Larga Marchador, ela é uma raça em que durante o ano ocorrem várias competições regionais. Tivemos essa de Pouso Alegre, que você foi. Estamos tendo, nesse final de semana, a competição de Sete Lagoas, que é uma competição muito grande. A nossa equipe e parte da nossa tropa estão lá. Inclusive, ontem à noite tivemos 2 éguas campeãs. Só que o sonho de todo criador é vencer a maior competição que nós temos, que é a Exposição Nacional, que ocorre no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte. Essa exposição começa no dia 17 de julho e vai até o dia 2 de agosto. E nós estamos falando aí de uma competição com mais de 2.000 animais e onde passam mais de 200.000 pessoas. É um evento grandioso e que nós já estamos com a nossa estrutura preparada lá no Parque da Gameleira. Inclusive, deixo o convite para você e a todos aqui da Minas TV para nos visitarem lá. Com certeza. Nós estamos com um pavilhão preparado lá para acomodar os nossos marchadores e a nossa equipe, assim como também um camarote especial lá que a gente faz questão de receber todos que nos visitarem. Então, a meta é chegar lá e tentar subir novamente aquele pódio que a gente já esteve, graças a Deus, algumas vezes. E vai subir com certeza. Fé em Deus, né? Com certeza. Com certeza. E como que você vê o campo no futuro? Você acha que o campo vai ganhar mais espaço? Como você vê esse futuro no campo, no cavalo, no agro? O campo, nós vivemos, né, no Brasil, a gente vive uma mudança muito grande, né? Da década de 30 para cá, você repara uma mudança muito grande do campo para hoje, né? Se você pegar o Brasil de 1930, 1920 para frente, é a história do meu avô, né? Ele mesmo, que é um grande fazendeiro, um amante do campo, saiu do campo para morar na cidade justamente para poder estudar os filhos. O Brasil passava por uma era de industrialização muito forte. Então, nós vimos, de 1930 para frente, o povo saindo do campo. Sim.
Só que o mais engraçado é isso, né? Que aquelas pessoas que têm esse braço, né? Esse veio do campo, eles saíram do campo, foram, fizeram a vida, ganharam dinheiro e nesse momento você repara que eles estão retornando ao campo, né? Então é isso que eu acho que deve acontecer, né? As pessoas, e está acontecendo cada vez mais, pessoas buscando o campo como um refúgio, como um lugar de relax mental, né? Hoje a gente vive um mundo que não é só mais o esforço físico, é um esforço mental muito grande que a gente tem, né? A internet, o celular, foram coisas que ajudaram a gente demais, mas ao mesmo tempo trouxe muita carga para nós todos, né? Então eu vejo o povo agora retornando para o campo para tentar ter uma vida com mais qualidade de vida, poder criar os filhos nesse ambiente, que é um ambiente muito saudável, né? E nisso o cavalo ele acaba sendo um grande parceiro, né? Sobretudo para nós aqui de Minas Gerais que não temos o mar, né? Sim. O cavalo é um grande parceiro, é um grande companheiro ali, de lazer, de um amigo ali no campo, né? Então eu acho que é dessa forma que eu vejo. Ô, Luizão, Sim. e em algum momento você teve receio que o Luiz Júnior não seguisse esse caminho? Ou ele sempre gostou e não teve outro... Você achou que em algum momento ele não ia seguir esse caminho? Desde de muito Algum momento, jovem, porque tem uma é- fase que se chama aborrecência, que as crianças, os moleques, as meninas, viram a cabeça do avesso, né? Então, em algum momento ele desviou ou ele sempre seguiu esse caminho? ele nunca desviou desse caminho, na verdade. Como ele falou do Lauro, né? O Lauro sempre foi um grande amigo que eu tenho desde pequenininho. E aí, os finais de semana que a gente... Finais de semana e finais de ano, sempre a gente ia para a fazenda do Lauro. E ele sempre nos acompanhava, né? E sempre queria muito voltar à fazenda, que a fazenda é maravilhosa, né? Tudo lá é muito, muito gostoso, muito bonito. E ele acabou se apaixonando, como eu sempre acompanhei o Lauro, e ele seguiu o mesmo caminho, nós fomos crescendo, e ele foi crescendo nesse meio, nunca desviou. Ele foi para São Paulo, continuou em São Paulo trabalhando, dedicando à profissão dele, mas sempre, todo final de semana, ele está mexendo Tava com os vindo bichos. ali. Está sempre mexendo com os cavalos, com os E animais. como que você se identifica? Você identifica mais com as raízes antigas ou você também gosta de ver esse mundão novo chegando aí? Você está nesse meio, né? Você segue as tradições do seu pai, mas Exatamente, também está vendo as tecnologias chegando através do Luiz. Você está bem no meio ali. Como é que você gosta de qual área? Você gosta de voltar para o passado ou você gosta de embarcar para o Luiz do Pois é. futuro? É uma realidade que eu, quando entrei na faculdade, né, de informática, né, é um mundo que não tem volta, né? É. E a gente precisa dessa tecnologia, né? Tanto para a saúde, como para os negócios, para tudo, né? Então a gente tem que aliar aí a essa tecnologia e tirar umas horinhas e ficar, No passado, igual o pai. né, no passado também. Então nós estamos Trazendo as em tradições. cima do muro. É que você é você o que está no meio mesmo, porque o pai começou lá atrás. O Luiz já está numa fase bem avançada. Verdade, E você está pegando essas duas gerações, né, Bruno? Exatamente. Então, e aí estou sempre junto aí com o Juninho, né? Uhum. Então, dando uma força para ele aí, mas fazendo o que gosta também, Sim, né? com certeza. Agora, Luiz, como que entra o automobilismo nessa tua história que é tão ligada à terra? Eu sempre gostei muito de carros, né? Desde pequeno, sempre fui aquele cara curioso, né? Via um carro, via outro, gostava de todos os tipos de carro. E quando fui para São Paulo você acaba vendo mais, né? Super esportivos e carros muito bacanas. E aí eu coloquei como sendo uma meta minha de vida realmente comprar um desses carros, né? Eu sempre gostei muito. E aí, em 2021 foi quando eu consegui comprar o meu primeiro carro esportivo, né? Eu gosto muito disso. E eu tenho um problema de ser muito competitivo. Isso nos carros, nos cavalos, na minha vida pessoal, profissional, né? Eu sou muito competitivo. E quando eu comecei, o carro que eu comprei foi uma Porsche, né? Então eu comprei o carro e fui para a pista, né? Que afinal é um carro de pista, né? E aí comecei a fazer cursos e comecei a melhorar a minha pilotagem. E quando você começa a melhorar a sua pilotagem, chega uma hora que você se limita pelo equipamento. E isso me fez ir melhorando meu equipamento, trocando, comprando outros carros, até que eu acabei chegando num carro aí de corrida mesmo, né? Um carro semipista, um carro realmente focado nisso. E desde então segue sendo um segundo hobby que eu tenho aí, o automobilismo. E aí comecei a frequentar autódromos, né? Como Interlagos, Velocitar.
e ter a chance de conhecer muitos dos famosos pilotos brasileiros aí, né? Conhecer o Rubinho, Max Wilson, Maurício Sala, então Beto Gressi, Hinashiro e aí por aí vai. Então, assim, tive grandes professores também nessa escola, tenho uma humildade para aprender que acaba me ajudando, né? A gente não sabe nada no início, não que eu saiba alguma coisa hoje, mas já estou melhor do que quando eu comecei. E aí tenho levado isso como um hobby, né? Sim. E tem sido muito legal. Para quem gosta de carro, o automobilismo, puxa, é um sonho estar ali, né? Poder estar em Interlagos e andar com um carro de corrida é realmente um negócio muito bacana. E o que a velocidade representa para você? A velocidade é a liberdade, né? Ela é a liberdade, é você vencer todos os limites possíveis, né? Então, realmente é um momento que você está ali, que você esquece de todo o resto, né? Eu tenho um dia a dia. Para quem não sabe, eu sou executivo, né? A minha formação é como advogado, eu fiz direito. Depois, na sequência, eu comecei uma carreira dentro de uma construtora e desde então eu fui subindo nessa construtora até chegar a diretor jurídico e depois diretor executivo, que é aquela função onde você cuida de várias áreas, né? Sim. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande. Eu trabalho num grupo muito, muito grande, né? Então a pressão é muito grande. Então, tanto o automobilismo como os cavalos são formas de realmente se reconectar com coisas diferentes e com um pouco menos de pressão do que a gente tem no dia a dia, né? Já chegou algum momento que você está correndo na pista e você, tipo, entra em transe? Porque chega uma hora que a adrenalina é tão grande que você... Ou não? Tem. E é um perigo, na verdade, né? Eu estava em Interlagos um dia, né? E o carro de corrida, ele é engraçado. Você precisa esquentar os freios, depois você esquenta os pneus e você começa a fazer as voltas rápidas. Quando você começa a fazer as voltas rápidas e vê o seu tempo, você começa a tentar vencer você mesmo. E nesse momento, parece que nada mais existe, só existe você e aquele momento. É um negócio impressionante e é muito legal. É muito, para quem gosta, assim, é um negócio surreal. Eu vi uma vez uma entrevista com o Ayrton e ele Sim. comentou isso, exatamente o que você falou. Eu queria Sim. ver se as respostas batiam. Porque realmente chega uma hora que você flutua com o carro e aquela hora você... Ayrton era um grande piloto, né? E vendo os vídeos dele em Interlagos e já tendo a oportunidade de correr naquela pista, você entende o quanto bom ele era. É realmente algo assim surreal, muito acima de todo mundo. Assim, é muito realmente fantástico. É um ídolo para nós, né? Com certeza, aquele lá, nossa, para mim, quando ele morreu, eu chorei como se fosse para alguém da minha família. Parecia que o brasileiro, eu acho que sentiu isso, né? Porque a gente convivia tanto com ele levava a paixão pelo Brasil, era tão grande que quando ele morreu, parecia que era alguém da família que tinha morrido, né? Foi muito emocionante. E você vê que coisa interessante, Kelly. Senna, uma das coisas que ele tinha nos momentos de folga dele era uma fazenda, né? Que ele tinha, se eu não me engano, era em Tatuí, ali interior de São Paulo. Ele tinha uma casa em Angra dos Reis e tinha uma fazenda ali em Tatuí, onde ele se reconectava com o campo, tinha as vacas dele, tinha cavalos, e ele também gostava muito disso. Você vê que é uma paixão aí de muita gente, né? Agora vou falar pro seu Zé de novo. Vamos lá, seu Zé. Pois não. O senhor falou que o senhor gosta de música, o senhor já falou. O senhor gosta de moda de viola? Sempre Tudo gostou? isso, gosto muito. E até hoje o senhor ouve? Até hoje, até hoje. Se eu passar na rua de casa, você vai ver eu ouvindo música. Eu tenho um filho mais velho chamado José Júlio dos Santos Costa, muito alto, igual o Juninho assim, e viajante, e eu viajava muito com ele. Eu fiz questão dele me levar em Boa Esperança, porque aquelas músicas que cantava o Francisco Alves, cantor, né? E falei, eu tenho que conhecer Boa Esperança. E falei, então eu vou levar o senhor lá. Aí pegou o carro, nós fomos lá em Boa Esperança, conheço Boa Esperança para todo lado. Aquela música, eu tenho uma neta que é professora aqui, ela veio aqui em Porto Alegre, comprou os CDs, tudo, do cantor Francisco Alves. E eu acompanho até a vida dos cantores, dos compositores. Eu tenho paixão por isso aí é para a vida inteira. Os meus filhos mexiam muito com a música, com poesia, escreviam no Jornal do Brasil,
eram escritores do Jornal do Brasil. Eu cresci nessa vida de roceira, para se dizer, e também na vida de literatura e música. É de arte, né, Que eu seu Zé? estudei aqui em Porto Alegre, Colégio São José. Aham. E estive no regimento, fui cabo lá durante um certo tempo, no regimento aqui em Porto Alegre. E estudei contabilidade aqui também, estudei aqui em Porto Alegre. Aí trabalhei em cartório, as minhas sobrinhas estão lá em Borda da Mata. Aham. Então, eu trabalhei bastante em cartório, tudo isso, mas sempre com aquela tendência de mexer com fazenda, né? Cavalo e fazenda. E acabei mexendo com fazenda, mas nunca esquecendo da vida de literatura, de ler bastante, estudar, né? Aham. Fui um aluno ótimo no São José, muito elogiado pelo professorado todo. E aprendi bastante. Colégio São José ficou na minha memória muitas lembranças muito boas. É isso aí. Agora vamos com o Luizão de novo. Luizão, tem alguma música que te conecta com o campo ou com a tua infância? Tem várias, né? Tem várias, Kelly. Assim, que não saberia falar o nome de uma só, mas Alguma dupla sertaneja que você gosta? Milionários é Rico, né? Clássico, né? É, a gente gosta muito deles, né? E é essa. E agora, gente, vocês não têm noção. Esses dias eu estou lá nas minhas redes sociais e assim, como eu já tenho amizade com o Luiz, eu tô lá, ele tocando sanfona, acordeon. Me fala, isso não é um instrumento comum entre os jovens, né? Pois E é. essa sua paixão, como é que surgiu? Porque eu tô vendo já que tem uma veia aí literária, uma veia aí artística muito grande na família também. Sim. Mas podia ser violão, outra coisa, não tinha que ser acordeon. Pois é, eu tive, desde pequeno, Kelly, eu tive uma aptidão muito grande para música, sabe? Eu comecei a tocar instrumentos de brinquedo, como flautinhas, gaitas e tecladinho de brinquedo. E aí meus pais, percebendo esse gosto pela música, na época eles me compraram um teclado, né, grande, né, um teclado. E aí eu comecei a tocar. E eu tinha uma professora, eu tinha uma tia que era professora de piano, e eu pedi para ela me dar 4 aulas de piano para ela, para pelo menos entender um básico ali, né? Que tocar eu já tocava, então ela me ensinou um básico ali. E daí, desde então, eu comecei a tocar mesmo. Aí disso eu comecei a tocar na igreja, da igreja eu passei a tocar em casamentos, né? E só que o casamento, e isso eu estava lá na escola, né? Ainda novo, e o casamento ele é muito sazonal, né? Ele acontece em determinadas épocas do ano e outras não, né? Natal, Sim. por exemplo, final de ano é ruim para casamento. É mais maio, né? Maio, mês das noivas. Maio, se estende até outubro, depois esfria. E aí eu vendo que o casamento era ruim, eu comecei a tocar com uma dupla sertaneja, na época de Borda da Mata. O nome deles é Guto e Moraes. O Zezinho de Moraes está aí até hoje na estrada, um grande músico. E aí comecei a tocar com eles, só que o que começou a acontecer? Nos grandes shows que a gente fechava, eles contratavam um sanfoneiro. E eu, com o teclado, ia lá para o fundo do palco e o sanfoneiro, que era o Osias, um grande sanfoneiro lá de Borda da Mata, até deixo um abraço para o Osias, ele ia lá para frente do palco e ele brilhava, porque o sanfoneiro brilha, Brilha, com e certeza. ele ganhava um cachê diferenciado da gente. Então eu falei, poxa, eu tenho que tocar aquele instrumento. É, lógico. E aí eu passei a colocar na cabeça que eu queria tocar aquele instrumento, e o desafio na época era comprar uma sanfona, porque não é sanfona barato. é um instrumento caro. Caro. E na época um amigo meu me contou que estava vendendo uma sanfona numa loja de móveis usados aqui em Pouso Alegre. Uhum. E eu fui lá com meu pai na época e conseguimos comprar a sanfona, e aí passei a tocar sanfona. O Osias me ensinou. O Osias é curioso, ele não tinha conhecimento de teoria musical, então ele me ensinou assim meio do jeito que ele sabia, né? Foi bem legal e eu aprendi. E aí, na época, eu acabei entrando na faculdade de Direito, montamos uma banda de forró universitário aqui em Pouso Alegre e chegamos a tocar em mais de 35 cidades. Nossa, que legal. Inclusive, participamos do Ídolos, o programa Ídolos, na época do SBT. Nossa, eu vou querer E assistir. fomos semifinalistas do Ídolos. Olha que Nós legal. fomos eliminados a uma chance de ir para a final. Então, batemos na trave ali na época e foi Qual muito que é o nome da bacana. banda na época? Beija Bem, Grupo Beija Bem. Ai, que E legal. foi uma banda, na época, a faculdade de medicina aqui tinha um trio muito bom, chamado Trio Come Quieto,
E eu vendo o trio Come Quieto tocar em todas as festas, na época falei com meus amigos, eu falei, poxa, se a medicina tem uma banda uma banda de forró, o direito também tem que Também ter. tem. Então ficou o Come Quieto na medicina e o Beija Bem no direito. Você estudou direito aqui? Estudei direito aqui. Eu parei no quarto ano, você acredita? Olha só, Não, olha só. E a sacanagem. faculdade deu todo o apoio para nós, né? A diretoria maravilhosa, aí, Carlos Abel, Luiz Otávio, de Sim. Resende, eles deram todo o apoio. E quando nós fomos passando das etapas do Ídolos, nós voltávamos para Pouso Alegre, tinha faixa na frente da Que faculdade. Foi uma experiência muito legal. Nossa. Então tá aí desde então a gente tocou, passamos toda a faculdade tocamos aí no Velório do Carneiro, Bloco do Urso, Nossa, todas as que cervejadas legal. do Direito, Barraca do DA Inatel, no Cultural, enfim, tocamos em toda a região. Foi E muito legal. hoje você, como que vocês tiram a música pelo ouvido já? Hoje é mais tranquilo. Eu sempre tirei de ouvido, né? Mas hoje eu uso a música como uma terapia, né? Como eu tô Sim. lá em São Paulo e não consigo estar aqui na fazenda, é o mais próximo que eu posso chegar da fazenda, então toda quinta-feira, sexta-feira eu costumo tocar à noite. pra Mas agora com praticar essa e tudo. fase junina, julina, Sim. tem que fazer uma festa julina para Não é? nós, junir lá no ar e verdade, tocar para nós, né, seu Com Zé? certeza. Né, seu Verdade, Zé? verdade. Né, Luizão? Verdade. Fazer uma festa sim. junina para Hoje nós não. lá, Vamos fazer né? uma Para nós festa pra poder, ela. julina, se Hein? der tempo que agora já tá Vamos acabando. fazer uma festa junina para ela. Para nós lá, para tocar, dançar forró, tocar acordeon lá, Exatamente. sanfona, né? Agora eu vou continuar com você, Luiz. O que significa fazer parte dessa história familiar que atravessa gerações? É fantástico, né? Mas ao mesmo tempo é um desafio, porque a cultura popular brasileira conta que a primeira geração constrói, né, que seria meu avô, nesse caso aqui da nossa conversa, a segunda geração, que é meu pai, mantém, e a terceira acaba com tudo e dilapida o patrimônio, né? Então, ao mesmo tempo que é muito bacana, é um desafio grande tentar levar essa história à frente, Sim. não só não deixando ela morrer, como prosperando e fazendo ela crescer, né? Sim. Então, o meu desafio sempre é tentar pegar do ponto que eu recebi, né, que eles me trouxeram até aqui. Tenho certeza que para mim foi muito mais fácil que foi para eles e tentar levar disso para frente, né? Então, o meu desafio é continuar o legado e tentando fazer dele o maior possível, né? Então, eu acho que é esse o grande desafio. Então, e aí eu queria perguntar para o seu Zé de novo. Ô, seu Zé, o que o senhor gostaria de deixar como legado do senhor? O legado que eu peço para eles encarecidamente, continuar tudo que eu consegui conservar e construir. Que acho que nós devemos ser conservadores, pensando nos meus antepassados, avô, bisavô, meu pai, todos eles, minha mãe também, que sempre interessou pela fazenda, minha esposa, que interessava demais, gostava muito, ela gostava demais de lá onde nós moramos, 20 anos. 20 anos, uma vida maravilhosa. Isso tudo, eu acredito que foi graças que eu recebi e a família está recebendo. Eu tenho uma família enorme, eu tenho bastante neto, já tenho 5 bisnetos na cidade de Alfenas. 5 bisnetos. Todos muito fortes, muito bonitos, muito gente boa, graças a Deus. Então, eu tenho levado uma vida de quase 100 anos que eu mesmo não acredito tão boa como foi a minha vida. Aproveitei o que eu herdei bastante, levei uma vida de muito conforto, muito bem-estar neste Pouso Alegre aqui, que é a minha terra natal é Pouso Alegre. Sim. Agora, eu sou proprietário sempre em Borda da Mata, a vida toda, já nasci proprietário. E hoje o senhor vendo o Luiz, que eu acabei de perguntar para ele, que ele quer continuar o legado do senhor. E o senhor falou exatamente o que ele falou, que o sonho do senhor é continuar o seu legado e ele está dando continuidade. O senhor fica feliz? Justamente ele falou, ele está cumprindo o que eu mais quero, É que isso eles aí. conservem a Que vida belezinha, gente. inteira. Isso aí passe para os filhos, netos dele, tudo isso. E ontem teve a minha caçula lá, que mora lá em Três Corações. Ela já construiu uma casa muito bacana lá, sempre ela vem lá, tudo isso, está sempre lá. E você fica convidada por mim
Com o Claro. maior prazer, você e os moços aí também. Sim, a equipe toda. Participado de um jantar, uma festa, tudo isso, no bairro do Gaspar e também na Cachoeira 2, que o Sim. Gaspar é a Cachoeira 1. E eu vou grudar nos 6 agora. Eu já quero, eu já tinha combinado com o Luizão, de ir lá pro Cachoeira 2. Agora eu vou jantar no Gaspar. Já sou de casa, hein? O Gaspar, você vai gostar. A propriedade deles é perto de uma cachoeira, que é de nossa propriedade, eu não falo Eu minha. vou lá É filmar a deles, cachoeira. é deles. Que tudo que eu fiz foi sempre pensando nos meus descendentes. Sim, Então, eu me sinto muito feliz, imensamente feliz, graças a Deus. sim. Agora eu vou perguntar pro Luiz, filho, Luiz normal, Luiz, né, Luizão? Um dia da semana. Eu vou fazer um bate-bola agora com vocês. Um dia da semana, Luiz. Sábado, Por que sábado? porque é o dia que eu vou pra fazenda. Agora, Luizão, uma lembrança boa. A infância. E que momento da infância ali que você fala que marca? Tem alguma coisa de especial? A convivência lá na roça, lá com os amigos, com os tios meus que nós tínhamos lá, essa é umas lembranças porque eu tinha muito boas. Agora, pro seu Zé, uma paixão, seu Zé. Uma paixão? É, A minha esposa, Leila de Santos Costa, e hoje a segunda paixão são eles. é isso daí. Então, a primeira é a Leila. Leila Ó, de Santos Costa foi uma sim. figura que, na minha vida, eu nunca pensava que ia ter sido tão feliz como fui com ela. É isso aí. É. Agora, pro Luiz agora de novo. Luiz, uma pessoa que deixou uma marca em você. Eu acho que eu vou comentar minha avó, Leila, também do Santos Costa, que sempre foi uma grande incentivadora. E curioso que a avó, ela estudou na época em colégio interno, né? Vou lá em Santa Rita do Interno, Santa Sapucaí. Rita do Sapucaí. Então a avó, ela Ela chegou a trazia uma... lecionar, ser professora, tudo. E eu sou filho de professora também. É isso aí. A avó trazia, ela tinha uma educação extremamente refinada, né? Fruto desse colégio interno. Então eu reparo que hoje muito do meu jeito de ser, de tratar as pessoas, eu acho que vem dessa educação que ela tinha, que era uma educação, de certa forma, até um grau rígida, né? Mas era o da época, né? Sim. E então, se for para comentar alguém, eu acho que a Leila, a avó Leila, era realmente uma referência para nós. Eu fui criado com avós. Então, eu vim de uma geração, né, que eu fui criado com avós, então eu sei da rigidez, mas é que naquela época era assim. Então, eles foram Sim, criados assim, sim. repassaram assim. Depois a gente vai se moldando, porque daí você pega uma geração diferente. Hoje eu tô com a geração, essa nova geração, que piorou mais ainda, porque eu recebi uma criação dos antigos do passado. E hoje eu Sim. convivo com essa geração nova agora, que eu tenho filho de 14, de 12, que é totalmente diferente, né? Então a gente tem que se adaptar aí. Mas realmente meus avós também teve um peso muito grande na minha vida, assim como os seus teve na sua também. Nós vivemos lá, a família nossa, ela é muito matriarcal, né? Então, se você pegar a avó Leila, é uma grande mulher, né? Assim como a Sim. minha mãe, Celiane, é. A minha avó, Leia Leopoldino, também é. Então, você repara que são Grandes mulheres. São 3 gerações de pau mandado. Meu avô era pau mandado, meu pai pau mandado e eu pau mandado. Agora ele está sendo pau mandado por quem? O nome da sua esposa? Aline. Aline, agora, sua vez, Aline. Entra aí nesse mundo aí dessas mulheres fortes e guerreiras aí e começa a comandar o negócio. Tem muita festa Né? de aniversário ali no sogro dele, a sogra aqui em Pouso Alegre. Uhum. Eu tenho disposição de ter vindo sempre à noite, né, Luiz? Certo. Sempre à noite. Vem muita festa aí. Pouso Alegre, eu nunca deixei de tirar ele da minha mente, de jeito nenhum. Pouso Alegre foi uma cidade dos meus encantos, bastante. Sim, muito. Isso é bom, né? Graças a Deus. Fui chamado para ser sócio do Clube Literário. Mas a primeira coisa que eu fiz, logo que eu vim para o ginásio, você nem calcula o que eu fiz. Você não sabe. Então conta para nós, seu Zé. Ninguém calcula, né? Aí a primeira coisa que eu fiz foi entrar numa escola de dança que existia aqui. Uhum. Aprender a dançar. Então o senhor é bom de Era dança, então. bastante novo, né? E ali eu aprendi a dançar, foi muito bom.
E fui convidado pelo presidente do clube para me ser sócio do Clube Literário e Recreativo de Pouso Alegre. Então, o dia que fizer a festa julina lá, você vai dançar forró comigo. Ah, vou. Então, tava combinado. Tranquilo. Agora eu vou falar com o seu Luizão de novo. Seu Luizão, um presente que o senhor gosta de ganhar. Bem? É o Luizão presente? agora, é. Ah, Luizão. É. Ah, eu gosto muito do churrasco. É um bom presente quando eu Oh, ganho. que delícia. Agora, uma comida favorita, Luiz? Eu gosto muito de massa, mas tem uma preferida que é um fricassê que a minha mãe faz, que é danado de bom. Ah, e aquele que você mãe, faz fricassê que eu tô indo. Exatamente. Meu pai sofre que às vezes ele tem que comer o fricassê várias vezes seguidas. Agora eu vou perguntar de novo pro Luizão. Agora vamos ver nossa amizade. Vai continuar ou vai acabar aqui? Um time do coração. Atlético Mineiro. Ah, ainda bem que continuou. É lógico. E o senhor torce que time, seu Zé? Como? Time de futebol, o senhor torce para algum? Time. É. Ah, o futebol, eu vou dizer para você, eu assisto jogo de futebol, tudo isso, mas não tenho um Não time tem paixão. predileto, não. E você, Luiz, tem? Atlético Mineiro. Ah, então tá bom. Continua a amizade, gente. Não acabamos alô. aqui. Agora, uma frase que te faz pensar, Luiz. Uma frase que me faz pensar é que o que era bom ontem não é bom hoje e pode ser que não seja bom amanhã. Então a gente tem que estar sempre revendo tudo. Sim, muito boa. E complete a frase agora, Luizão. Eu sou extremamente... Feliz. Feliz. Feliz, realizado, né? Por tudo que eu tenho visto. De ter um pai vivo, né? Nessa idade com a gente, o filho, a filha, né? E uma mulher maravilhosa. Ai, Que é minha esposa. belezinha. Agora deixa uma mensagem para sua mulher. Aline, ó. Vamos ver o que o maridão vai falar aqui agora. A Mensagem pra ele. Aline, puxa, a Aline não tenho nem o que dizer para ela, uma grande parceira, né? E se o Aras existe hoje, existe porque naquele dia, né, de novembro de 2021, quando nós estávamos lá em Salvador, com uma única égua, que nós levamos, inclusive, puxada na caminhonete que nós tínhamos com um trailer, nós fomos capazes de vencer todo mundo, todos os melhores e maiores criadores do Brasil, com uma única égua, sem nenhum tipo de estrutura. E nós batemos todo mundo. E aquela noite eu disse a ela que achava sinceramente que deveria montar um Aras e tentar fazer disso algo profissional, que eu tinha certeza que conseguiria fazer direito. E não é que a loucura deu certo, né? Então, assim, a mensagem que eu quero dizer é agradecer muito a Aline pela parceria, pela amizade, pelo amor, e por ela, às vezes, ser mais doida que eu, né? Acreditando em mim, às vezes, mais do que até eu mesmo acreditava. Isso é amor, né? Pois é. E a gente carrega o símbolo, né? Ah. Da estrela da Aline no braço. sempre. Nossa, que A legal. Aline tem família, né, também de fazendeiros, né? A avó da Aline E sempre esse- foi fazendeiro. E esse A É. tem uma história engraçada. Eu estava num dia dos namorados, eu não sei se o vô vai lembrar, e eu falei pro vô, vô, eu preciso dar um presente para a Aline. E o meu vô tinha separado essa marca A com a estrela dentro, Isso. que era uma marca que ele tinha lá da época do pai dele. Na época, É. marca de gado era registrado no cartório. Marca registrada. Ai, que legal. Registrada. E aí ele me deu isso num dia dos namorados e eu dei de presente para a Ai, Aline, né? que Então, o pessoal acha às vezes que a gente cria cavalo e tal e mexe com fazenda só por mexer, não. É por paixão mesmo, né? Então você vê o presente de dia dos namorados que eu dei para a Aline. Agora, agora eu quero abrir um parênteses aqui. Você falou da primeira égua, que é a fada, né? É a Jarra Raifort. Jarra, confundindo, é muito nome. Jarra. Agora fala um pouquinho da jarra para quem. Porque, lógico, já tem a história do Aras, mas conta um pouquinho da jarra para nós, para poder deixar que quem não está nos assistindo não conhece a história. Vamos falar da jarra um pouquinho. A jarra foi uma potra que nós compramos. Eu estava começando ainda na marcha picada. Quando eu achei essa potra, ela apareceu para mim numa semana, inclusive, que eu estava meio apertado, tinha feito outros investimentos. E essa potra apareceu custando R$26 mil. E eu achei ela fantástica, muito marchadeira, uma potra linda, linda, muito boa, de todas as qualidades. E na época eu liguei para o meu padrinho, Lauro Megali, da Fazenda Morro Alto, para que ele comprasse metade comigo. Então ele deu 13 mil e eu entrei com 13 e compramos a jarra. A jarra, nós deixamos ela crescer um pouco mais, domamos a jarra e começamos a levar ela nas provas. E aí, foi aí que na primeira prova ela ganhou.
E desde então, Jarra nunca mais perdeu. Nós temos aqui uma revista que, inclusive, aqui, a capa da revista, inclusive, é a Jarra e as suas duas filhas, né? Que também foram campeãs nacionais. Jarra ganhou 8 competições seguidas. Deixa eu mostrar aqui na câmera. Então, a Jarra, ela não só ganhou 8 competições seguidas na marcha, como levamos ela dessa vez para Salvador, e Jarra foi campeã brasileira de marcha e categoria, vencendo ali numa bateria de 25 éguas, dentre elas outras campeãs nacionais. E você imagina a alegria de alguém que comprou uma potra por R$ 26.000, chegar lá e conseguir bater os maiores aras do país. Foi uma alegria muito grande. Eu, como sou muito precavido, eu já levei para vender da Jarra 4 embriões e vendi os 4. Então eu não me esqueço que eu voltei daquele Campeonato Brasileiro de Marcha, que a gente usa a sigla CBM, com um título muito importante da Jarra e com 4 embriões vendidos dela, com faturamento de R$ 240.000 para um cara que tinha uma única égua, né? Então, assim... E ainda comprou dia, como diz o E comprei por dia meia. R$ 26.000. E ainda dividiu, que você falou, né? Dividi com o meu padrinho. Aí. E essa égua volta desse campeonato na Bahia, campeã brasileira, né? Já consagrada. E a gente começa o ano levando ela para a maior exposição do interior de São Paulo, que é a exposição do Aras Rafaela. Jarra ganha novamente, campeã das campeãs de marcha. Levamos ela para uma exposição nacional, que vai acontecer agora em julho. Ela foi na nacional, campeã nacional, e vendemos ela, a 50% dela, por R$ 400.000. Então, isso, contando tudo isso, inclusive de valores, para você que está em casa, né, e gosta de cavalo, para ver que pode dar certo. E você fazendo da forma correta, você consegue chegar lá. Como eu cheguei, a minha história não é diferente da sua, né? E foi uma história bonita onde a gente viu o cavalo dando lucro, que é algo que eu bato muito, né? A gente vê muita gente gastando dinheiro com o cavalo e jogando dinheiro fora com o cavalo. Realmente é possível e não é difícil de acontecer, mas você fazendo da forma correta e comprando um animal correto, competitivo, de boa genética, você consegue não só ter muita felicidade, que é o que a gente teve, como também consegue ter um lucro muito legal do cavalo. Essa é da paixão ao negócio. Ao negócio. Isso é Na muito verdade, importante. se feito da forma correta, a paixão pode virar um negócio e o seu lazer pode ser remunerado. Eu confesso para todos que se o cavalo hoje pagasse as contas, para mim já estaria bom, mas a minha alegria é que o cavalo não só paga, como dá um lucro muito interessante. É isso daí. Agora eu vou querer, estamos quase indo para o final, eu queria deixar uma mensagem, mas eu quero uma mensagem de cada geração. Vou começar com o seu Zé. Eu queria que o senhor deixasse, seu Zé, assim, bem breve, uma mensagem para quem está nos assistindo. Uma coisa que o senhor fala assim, para essa nova geração aí, ó, segue esse caminho. Qual mensagem o senhor daria? Prestar atenção em tudo, fazer as coisas muito bem feitas, bem arrematadas, certinho, continuar com entusiasmo, com alegria e com prazer, porque a nossa vida foi para nós termos bons prazeres e muita animação. A animação, o entusiasmo, eu sempre fui muito entusiasmado, hoje eu tenho 96 anos e estou entusiasmado até hoje. Tudo que eu vou fazer é com entusiasmo, com alegria, com gosto. Então, ó, esse é o segredo de chegar nessa idade. E o segredo é esse, fazer as coisas muito bem feitas e dedicar ao trabalho sempre, que nada é muito bom sem trabalho. Sim, Tudo claro. é fundamentado no trabalho. Agora você, Luizão, uma mensagem aí que você... É um pensamento de um livro antigo, né? Do Saint-Exupéry, que a gente se torna responsável por tudo que cativas, né? Então, eu gostaria de passar essa mensagem, né? A gente conseguiu muita coisa, muitos amigos nessa vida, né? Então, a gente ter sempre essa preocupação de fazer o outro feliz, fazer os filhos, os pais, a família, né? Feliz e realizados, né? Igual meu pai falou, com muito prazer. É isso. E você, Luiz? Uma mensagem. Eu acho que se eu posso deixar alguma coisa para todos aqui desse podcast, é que todas as gerações, né, sem exceção, elas têm qualidades. Eu acho que a evolução ela é natural, né? Isso em tudo.
Então, eu acho que, falando aqui da geração mais jovem que está aqui na mesa, eu acho que o recado fica da gente saber aproveitar o que tem de melhor da nossa geração, mas sem esquecer nunca os conhecimentos e as coisas boas das gerações passadas. Se pegarmos países que são mais velhos que o nosso, o Brasil é um país muito jovem, né, com um pouco mais de 500 anos, países como o Japão, locais como a Europa, as pessoas de mais idade, elas são exaltadas. E tudo isso tem uma razão de ser, porque elas têm muito mais conhecimento que a gente. Então, eu falo por mim, na minha vida, tudo começou a andar muito melhor e mais rápido quando eu comecei a ouvir mais pessoas que têm mais experiência que eu, e acho que eu sou o resultado de ter sido humilde o bastante para ouvir isso. Então, eu acho que o recado é esse: aproveitar o que nós temos de melhor agora, os recursos, a tecnologia, a agilidade, a velocidade, mas sem desconsiderar os conhecimentos que foram feitos e estão aí para a gente aproveitá-los. Sim. Agora eu vou fazer uma coisa aqui, porque assim, sempre quando eu faço uma entrevista, eu falo de alguém que, né, de um pai ou uma mãe, às vezes a pessoa que eu estou entrevistando, a pessoa o pai ou a mãe já faleceu, e eu sempre pergunto assim, o que você gostaria de dizer para o seu pai se ele estivesse aqui na sua frente hoje? Aí a pessoa fala para mim o que ela gostaria que o pai dela, mas vocês dois têm agora vocês têm a pessoa que vai estar na sua frente aqui, então eu queria que você deixasse um recado para o seu pai, né? Aproveitar que ele está aqui vivo, que recado você daria para ele? Agradecer, o que você falaria para o seu pai aqui hoje, para deixar registrado? Eu vou te falar, pai, que aprendi a maior parte da minha vida com você mesmo. Graças a Deus. Sempre te Sempre respeitei unido. muito, sempre estive junto com você, né? A vida toda. Então, eu aprendi muita coisa e eu agradeço muito por tudo isso que o senhor me passou. Eu É fico isso. agradecido e muito contente mesmo. Agora- Hoje, para mim, é um dia de muita felicidade. Ai, nós fica feliz de fazer parte desse momento. Agora você vai escutar 2 vezes ainda. Agora eu quero que você, Luiz, fale primeiro para o seu pai uma mensagem que você deixaria para ele ficar registrado também, para ele ouvir de você. Porque muitas das vezes, com o dia a dia, passa-se muita coisa que às vezes também vocês deixam de falar. Então, vamos aproveitar esse momento agora para deixar um recado para o seu pai. Para o meu pai, o recado que eu posso deixar é que a vida toda eu vi ele sendo o melhor vendedor que eu já conheci. Então, eu tento todo dia que eu acordo ser um vendedor igual ao que ele é. E que foi, né? Então, o meu grande desafio hoje é ser um vendedor tão bom quanto eu vi ele sendo. E isso põe de pé todo e qualquer negócio, seja de cavalo, seja na empresa. Então, o que eu queria te dizer é que você foi e é o melhor vendedor que eu já conheci, e tento copiar isso na minha humildade, tentando vencer ali no meu mundo. Então, isso aí me ajuda muito. O lado comercial do meu pai é fantástico, muito superior ao meu. A gente tem que reconhecer, mas eu tento todo dia trabalhar para me aproximar o mais próximo dele. Que lindo. E do meu avô, é justamente o que eu busco todo dia, ser um grande fazendeiro como ele foi, né? O desafio de ter uma fazenda e fazer ela ser produtiva não é fácil. E eu busco isso sempre para que todos que me conheçam ele, conheçam meu pai, falem que eu sou um fazendeiro que não igual, mas que estou tentando seguir os passos dele, né? E sempre tentar trazer para eles, seja para o meu avô, que eu tento ser um fazendeiro tão bom quanto ele foi, seja para o meu pai, um vendedor tão bom quanto ele foi, tendo uma conduta de muita seriedade, muita honestidade, uma conduta que deixe eles orgulhosos. Sim. E isso passa por condutas que não visam 100% do dinheiro, né? Eu não me esqueço de uma vez que eu fui atender um lojista, num período que meu pai me deixou trabalhar um pouco com ele no escritório de representação comercial, e o lojista me disse que uma das coisas mais legais do meu pai é que ele não era um vendedor, ele era um consultor.
Então, ele nunca chegou numa loja para tentar entubar ou vender nada. Ele via a necessidade, via o potencial daquele lojista, via o mercado do lojista, muitas vezes entrava no estoque do lojista e fazia uma consultoria de venda, vendendo exatamente o que ele precisava, não muitas vezes o que ele queria. Então, para os clientes do Aras, né, para os amigos da região que me procuram querendo cavalo, embrião, óvulo, às vezes um cavalo de cavalgada, às vezes um animal de pista, eu tento fazer exatamente o que ele via ele fazendo, que é dar essa consultoria. Porque vender, a gente vai vender. Sim. Mas se eu conseguir vender certo e bem, esse cliente vai retornar, vai virar um amigo da casa e eu vou vender sempre, que é o que nós precisamos. Então é o recado que eu queria deixar, tanto para o meu pai como para o meu avô. Agradecimento aí de lições que vão muito além da escola, né? Vão muito além da sala de aula. Já Agora. me superou, Kelly? Ai, que beleza. É? Não, é geração em cima de geração, hein? Agora, seu Zé, eu quero que o senhor fale bem rapidinho para mim uma mensagem pro Luizão, depois uma mensagem pro Luiz Júnior. Dá uma mensagem para cada um. O que o senhor gostaria que eles ouvissem do senhor? Para o Luizão, eu envio a ele muitas bênçãos, com muita satisfação, muito amor e muito carinho. E continuar sempre tudo que eu venho fazendo há anos e anos, e faz muitos anos. Ele continue toda essa marcha que eu caminhei. Ai, que bonitinho. Siga os meus passos para ele. E a ele eu te dou muitas bênçãos, a ele e a família dele toda. O Juninho, todo mundo. A esposa, minha neta, tudo isso, a todos. Que continue sempre firme e muita paz, que a paz é o que traz toda a felicidade do mundo, é a paz. E pro Luiz agora, pro Luizinho, que o senhor para Para o Luiz, para o Juninho, o Juninho, ele está seguindo certinho os meus passos. Tudo que eu ensinei para ele, ele cumpre fielmente. Está sendo muito bem sucedido, muito elogiado. Eu recebo muitos parabéns sobre ele. Quer dizer que a minha felicidade é tão grande que eu não sei nem explicar. É um orgulho para o senhor. É tão grande. É orgulho para o senhor. E ter um neto assim, tão do coração meu e da minha esposa, como sempre foi, né? Sim. Amava ele demais, né? Demais. Então, eu desejo que ele continue nessa mesma marcha, sempre em frente, nunca desanimando, sempre animado. É isso aí. A pessoa tem que ser sempre muito animada, com tudo. Isso aí. E estamos chegando ao final, e eu queria agradecer de coração, Luiz, por você me proporcionar esse momento, porque eu fico muito emocionada de estar aqui com 3 gerações. Quando ele fala marchando, tem tudo a ver com o cavalo, porque ele fala, né? Quando ele fala marcha, marcha da vida, mas a gente remete, na minha cabeça já veio marchando no cavalo. Sim. E eu queria agradecer de coração a presença do senhor, seu Zé, do senhor Luizão, de você, Luiz, para o senhor, você é mais novo que eu. Obrigado. E agradecer esse momento e esse prazer. É lógico, já vou avisando os 3 que eu vou estar na casa dos 3, vamos fazer festa, porque agora eu já, sou da família, Cachoeira da Mata, e não adianta. Eu queria agradecer mesmo de coração. Kelly, quem agradece somos nós, né? Até para nós é um momento bacana demais, porque é uma outra dinâmica, né, da gente estar junto aqui, poder contar um pouquinho da nossa história e interagir entre nós é sempre um momento incrível. E o que eu quero te dizer aqui para o final e até para o pessoal que está em casa, como o meio da fazenda e do cavalo é isso, né? Nós vamos promover agora no segundo semestre uma cavalgada que é muito disso, né? É justamente você vir com seu filho, com seu marido, com seu namorado, com a sua família, né, para isso. E é engraçado como o cavalo é um meio bom, né? É um meio que afasta de droga, de bebida, né? Então, eu vivi e nasci, cresci nesse meio de fazenda e de cavalo e, graças a Deus, nunca me envolvi com nada de errado, sabe? E isso é muito legal. Sim. No mundo hoje que a gente está perdendo os valores, né? É muito legal tentar trazer as pessoas para isso
e que no final é o que a gente busca, né? Que é a felicidade, é poder viver bem com nossos familiares e dar valor àquilo que realmente importa, né? Sim, É aqueles pequenos momentos ali que valem mais do que tudo, né? com Então, certeza. o convite que eu faço é para todos que estão em casa, que gostam do cavalo, que gostam desse meio de fazenda. Nós temos aí o nosso Instagram. É isso que eu ia falar agora. Conta um pouquinho para nós, onde acha vocês. Nós vamos colocar aqui embaixo na tela, né? Fazenda Cachoeira da Mata. Nós estamos lá abertos, de portas abertas, para receber todos vocês que gostam da fazenda, que gostam do cavalo, que gostam do boi, para irem nos visitar. Nós temos uma satisfação muito grande de receber as pessoas lá. O pessoal acha, às vezes, que precisa comprar alguma coisa para ir lá. Pelo contrário, gente, a gente está lá de portas abertas. É só agendar conosco. Vamos receber vocês lá no café da manhã, no almoço, no churrasco. E vamos lá ver a tropa, vamos ver os cavalos, vamos dar risada, vamos falar de coisa boa, que é isso que importa. Não, com certeza. Obrigada, viu, Luizão? Eu que Por estar agradeço. aqui. Obrigada, seu Zé. Oh, Foi eu muito que bom receber o senhor agradeço aqui. Muito. Viu? Gostei muito. Que bom, fico feliz. A porta está aberta para receber o senhor sempre, tá bom? E voltando a falar de Borda da Mata, que vocês Muito estão percebendo que eu estou apaixonado por Borda da Mata, eu estou aqui, ó, com essa taça maravilhosa, que é a da Minas Decor, do Cadu, do Arnaldo. O Cadu esteve com a gente também no A Mais Cash. Você que ainda não assistiu o episódio do Cadu, volta lá, gente, comenta, curte, compartilha, que é muito importante para nós. E também você que ainda não se inscreveu, gente, no canal, segue lá, Rádio Curiacos 98.9, segue também a Kelly Pereira 14, Kelly com L só, e também a Rádio Curiacos 98.9, e também a Minas TV 7, gente, que está sempre trazendo conteúdos maravilhosos aí para vocês. E encerrando por aqui esse A Mais Cast, lembrando que toda segunda-feira, às 8 da noite, vocês têm um encontro marcado com a gente. Então, até a próxima semana. Obrigada. Hey!